O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, parte 5. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médio, tomando diretamente do lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o meio mais difundido, tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediúnica, e soube-se que as comunicações podiam igualmente efetuar-se pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas pode tomar, mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais que não escapariam ao observador atento podem resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual a cesta se move sobre a sua influência, pela simples imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer à cesta. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo quando 2 ou 3 pessoas colocam os dedos ao mesmo tempo na mesma cesta. Seria preciso haver entre elas uma concordância de movimentos verdadeiramente fenomenal. Além disso, seria preciso a concordância dos pensamentos para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, vem aumentar ainda mais a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a escrita todas as vezes que o mesmo espírito retorna. Seria, pois, necessário que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes, e, sobretudo, que pudesse lembrar-se da que pertence a este ou àquele espírito. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas que, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, estão notoriamente fora dos conhecimentos e, algumas vezes, além do alcance intelectual do médium, que este, como geralmente sucede, não tem consciência do que escreve sobre a influência do espírito, que, frequentemente, não entende ou não compreende a questão proposta, já que pode ser feita numa língua que lhe seja estranha, ou mesmo formulada mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Enfim, muitas vezes acontece que a cesta escreva espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma, sobre um assunto qualquer e inteiramente inesperado. Em alguns casos, essas respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, pensamentos tão elevados e tão sublimes que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a acreditar que possam proceder da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não pode se explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade. Este é o ponto a esclarecer e cuja explicação completa se encontrará nesta obra, tal como foi dada pelos próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não constituem privilégio de nenhum indivíduo e que milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e desde que revelem a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Vamos examiná-las daqui a pouco, e veremos se podem explicar a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam. E vejamos o que eles nos dizem.